Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu, hoje com a presença da nossa irmã aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, nossa irmã Carla dos Santos, que estava compartilhando das suas experiências, dos momentos de depressão, dos momentos de grande sofrimento, dificuldade, enfermidade. E agora nós queremos ouvir como foi o desfecho, né, da solução de Cristo vir e transformar, né, toda essa situação, porque é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus, ele transforma, ele restaura o nosso coração e nós temos que realmente entregar os nossos corações a Ele. E agora nós queremos ouvir, então, como foi que o Senhor operou na vida da Carla. Amém. Então, quando nós chegamos na igreja, né, com todos essas doenças, enfermidades, todas as mágoas, né, sentimentos e emoções, logo a gente começou a fazer terapia, né? E quando nós começamos a fazer a terapia, isso foi de uma grande ajuda, assim, para nós começarmos a entender, né, qual era o mover do Senhor na nossa vida, por que tudo aconteceu. E eu comecei a buscar, né, comecei a ser auxiliada no que buscar, no que, né, fazer para aquelas angústias, para aquela dor sair. Então eu fiz uma quebra de vínculo, né, passando para a irmã a questão de depressão, de esse espírito de morte, né, de suicídio. Então ela resolveu fazer uma quebra de vínculo. E nessa quebra de vínculo, assim, eu senti um contato com o Senhor, uma cura, né, muito grande. Até esse momento eu tomava muitos remédios, né. E quando eu comecei a fazer, que ela começou a fazer essa oração e eu comecei a sentir o Senhor, eu senti, assim, um frio muito grande, depois um calor, um fogo, assim, queimando, né. E naquilo eu senti que algo saiu de mim. E ela começou a ungir o meu corpo, assim, em todas as partes onde realmente doía. Aí quando ela terminou, eu disse, irmã, por que tu ungiu essas partes, né? A gente sempre fica na incredulidade ainda, né? Disse, peraí, né? Deixa eu perguntar. Aí ela disse, não, porque esses ali são os portais, né? Para as trevas agir. Aí eu entendi. E naquele momento eu me senti curada, né? Daquela fibromialgia, daquela, né, depressão. Eu senti que eu não precisava mais dos remédios. E nisso eu voltei para casa, né? E falei pro Márcio. Eu disse, olha, eu tive uma experiência em que eu fui curada. Eu senti o Senhor me curando. E deles, e nisso ele tinha ido buscar os meus remédios, porque o que eu tomava era manipulado, né? E daí nisso ele disse, eu já peguei teus remédios, então tu pode guardar, porque eu não vou tomar mais, porque eu senti que o Senhor me curou, né? E daí naquilo ali, nesse mesmo dia tinha o culto, aí eu fui no culto, ouvi uma palavra e eu queria uma explicação do Senhor, né? Eu queria saber por que eu me afastei dele. A gente sempre chega na igreja, né, na presença de Deus com muitas perguntas, né? A gente quer saber por que aconteceu, né? E naquele momento eu estava questionando, eu disse, Deus, por que tu me deixou, né, fazer tanta coisa errada, me afastar tanto de ti, né, me encher com tanta ira, com tanta mágoa, com tanta raiva. E nesse momento eu disse pro Márcio assim, eu disse, tu fica com as crianças, né, como a gente não estava tendo ainda aquele, a gente resolveu começar aos poucos, né, que como eu estava falando antes, quando a gente resolveu se separar, eu peguei as crianças e aluguei um apartamento para mim. Só que por o Senhor ter deixado um sentimento lá de que eu sabia que ele era meu marido, assim, que foi o que o Senhor que escolheu, né? Eu nunca consegui dizer para ele sair de casa, né? Eu dizia para ele, tu pode ficar, mas tu vai ficar, né, na sala, porque era muito pequeno o apartamento, né, que eu podia pagar no momento. Então eu disse, não, mas tu vai ficar na sala, né? Então eu comecei a ter um processo de cura primeiro dentro de mim, né? E eu disse, tu fica com as crianças que eu quero conversar com Deus. Eu quero saber, eu quero ver, eu quero ter um contato novamente com ele, né?
E eu fui pro quarto e eu fiquei até as 3 horas da manhã buscando e lendo e meditando e, né, querendo que o Senhor falasse, me mostrasse por que tudo aquilo que aconteceu. E ele me deu uma palavra, eu queria abrir aqui rapidinho, que foi assim maravilhoso, né? O amor, a forma que ele me explicou, né, que é em Isaías 54, aonde diz aqui 54. Ele diz aqui: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então ele me explicou, né? Porque eu precisava realmente passar por tudo aquilo, né? Porque foi escolhas que eu fiz, foi o caminho que eu quis. E ele não podia fazer nada, porque era a minha vontade, né? De fazer aquilo, né? Então, nesse momento ele me deixou, mas ele falou, foi por um breve momento, até que realmente eu me entregasse a ele, né? E ali eu comecei de novo uma nova vida. Eu comecei realmente a entregar a minha vida para o Senhor. Eu disse, eu não quero mais viver da forma que eu vivo, né? No meio de brigas, de contendas, com raiva, mágoa. Porque eu olhava para o Márcio, eu tinha muita raiva dele, né? Eu não suportava mais ficar com ele na mesma casa. Mas pelo aquele pingo de amor que o Senhor ainda tinha no meu coração por ele, fez com que eu permitisse ele ficar ali, mais pelas crianças também, né? Então eu via o meu filho chorando, dizendo, mãe, né, fala com o pai, vocês estão brigando de novo, e chorava assim, né? E aquilo ali me matava assim por dentro, né? Então eu comecei depois logo dessa libertação, né, pela quebra de vínculo. Aí o que me ajudou também foi a terapia. Eu comecei a ler o Servo e Conservo, né? Que falava muito sobre perdão, sobre como tu saber perdoar, começar a entender o plano de Deus. Então eu comecei a fazer, né, esse livro e meditava muito em cima e buscava. E ali o Senhor começou a me mostrar, né? Não foi só ele que errou, não foi só eu, foi nós dois juntos. Mas o Senhor precisava para que pudesse completar, começar essa obra em nós, né? E foi muito bom, assim, porque no primeiro momento que a gente descobriu, né, sobre grupo familiar, a gente quis fazer um em casa, assim, aquele família, né, a gente sentou e tudo, daí eu achei muito engraçado na hora, assim, que o Márcio falou pro Bruno, né, ele disse assim, Bruno, tu quer dar um testemunho? Aí ele, o que é testemunho? Né, ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 anos, ele, o que é testemunho? Né? Aí nós explicamos para ele, né? Agradecer a Deus de alguma coisa que aconteceu. E ele encheu os olhos e ele disse assim, eu só queria agradecer a Deus porque vocês pararam de brigar. Porque hoje eu tenho a minha família de volta, né? E aquilo ali, assim, tocou nós profundamente. Então, nós decidimos realmente entregar a nossa vida para Deus, né? Para Ele, e sabíamos que não adiantava nós querer fazer nada, né? Que Deus que ia curar. E esse foi um tempo que nós nos demos, né? A gente parou de cobrar um outro para que Deus começasse a trabalhar e curar cada um, né? E essa cura não foi de uma hora para outra, né? Foi 1 ano, 2 anos. Agora eu posso dizer assim, que eu tô vivendo realmente, depois de 18 anos que nós estamos juntos, que eu tô vivendo uma vida em família, que eu tô vivendo um amor verdadeiro com o meu marido, né? Porque como ele exigia muito de mim, eu sempre queria fazer mais do que eu queria fazer, né? Então aquilo ali não era verdadeiro. E hoje eu aprendi com Deus o que é, né? Nós estamos num processo ainda, né? E sem contar muitas outras coisas que Deus foi fazendo na nossa vida, assim, né? Para cada vez nós aumentar mais nossa fé, nós perseverar, né? O Bruno, ele teve sempre um problema de saúde desde 1 aninho, que ele toda noite praticamente ele acordava com o nariz sangrando, né, cheio de o rosto, assim, eu sempre levava um susto, né, quando eu via ele de manhã, que ele acordava e estava sempre cheio de sangue. E aí com o tempo a gente começou a fazer tratamento com remédios, né, até quando nós entramos na igreja, ele todo mês ele fazia aquele tratamento e nada curava e nada adiantava.
e ele não aguentava mais isso. Aí nós fomos fazer a cauterização, né, da veinha do nariz dele para ver se parava. E o médico machucou, queimou todo o narizinho dele, né? E ele chorou um dia de manhã antes de nós ir pro culto. Ele disse: mãe, por que acontece isso comigo? Ele dizia: eu não aguento mais, porque começou a sair sangue, 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 não parava mais de sair sangue. E ele tava chorando porque tava tudo machucado, né? Que ele achou que aquilo ali ia melhorar, né? Ia adiantar. Então ele ficava perguntando e chorando e o nariz sangrando. Eu disse: filho, tu tem fé? Eu disse: eu tenho. Eu disse: então pede para Jesus. Pede para Jesus que ele vai curar você como ele curou a mamãe, né? E aí ele pegou e baixou a cabeça assim, daí orou, né? Ele botou um papel assim no nariz e começou a orar e pedir. E disse: Jesus, me cura, né? Eu creio que tu cura e tu vai me curar. E aquele dia foi o último dia que saiu sangue, né? A não ser quando ele bate, mas daí é uma ocasião que... Mas assim, saía sempre, ele ia brincar, jogar futebol, sempre, né? Ele sempre tinha que estar com uma toalhinha junto porque saía sangue. E isso ele tem a certeza no coração dele que foi Jesus que curou, né? Sendo muitos outros testemunhos ainda, né? A Eduarda também teve uma situação em que ela queimou o pé dela, né? Eles sempre aumentaram a nossa fé, né? Deus sempre usou eles, né? Momentos com eles para ir aumentando. Ela queimou o pé, saiu toda a parte de cima assim, né? Virou bolhas, feridas. E a gente ficou orando e passava o óleo. E ela dizia: ora, mamãe. Ela era bem bebezinha, ela: ora, mamãe. Daí a gente orava, né? O Márcio orava com ela, tudo. Ele dizia: agora Jesus curou. Ela falou, né? Naquele momento. E daí no outro dia, a gente... Por isso que o Senhor diz, né? Que nós temos que ser como crianças, né? Para entrar no reino. Porque eles têm a inocência, eles têm a fé. E nós mesmo orando ali na incredulidade, a gente... Na segunda-feira eu olhei pro pé dela e disse: como que eu vou botar uma meia no pé dela, né? Todo machucado. E ela disse: não, mãe, pode botar, Jesus curou. E eu coloquei, ela botou o tênis, foi pra escola, mas o pé tava horrível. Mas ela não sentiu dor, porque Jesus tirou toda a dor do pé dela, né? Tava toda ferida ali, mas ela não sentia dor, nenhuma dor. Então Jesus tinha curado ela naquele momento, né? E essas são as experiências assim que nos faz amadurecer, crescer em vida, né? E logo em seguida, então, quando a gente, né, continuou crescendo com o Senhor, se curando, tirando todas as mágoas, né, do nosso coração, reeditando a nossa mente, né, renovando, então nós decidimos ir para uma casa, né? Como eu tinha ido para um apartamento muito pequeno, eles também não podiam brincar, não, eles chegavam em casa e diziam: mas a gente não pode nem brincar, mãe, porque fazia barulho, né? Eu disse: não, então já que a gente, né, tá no Senhor, a gente tá com a nossa família, então vamos começar de novo, né? E nisso a gente começou a procurar uma casa. Só que a gente começou a orar para Deus, mostrar onde que Ele queria que nós fôssemos, né? E só que eu queria também ter a oportunidade de trabalhar e cuidar deles, porque eles ficavam, né, das 6 da manhã até de tarde na escola, eu só via eles de noite. Só que eu queria ter esse momento de educar eles, de estar com eles, ter um contato mais direto, né? E daí Deus oportunizou tudo, né? E nós começamos a procurar esta casa e a gente não achava, e daí o Márcio falou assim: não, vamos orar que o Senhor vai mostrar, né? Aí nós achamos um local que nós pensamos: não, é esse aqui. Aí tava tudo fechado, os documentos, tudo, assim, só se mudar. Daí nós resolvemos esperar mais um pouco, assim, não, vamos esperar mais um dia. Aí nisso Deus me deu um sonho. Ele mostrou uma casa, assim, verde, com janela branca, né, com uma subidinha, assim, tudo. Eu disse: eu acordei de manhã e disse: Márcio, eu sonhei com uma casa assim, assim, assim. Aí tá, ele disse: hoje vamos... Daí nesse dia a gente não foi, diz no outro: vamos lá olhar então, vamos dar mais uma olhada, né? Aí nisso a gente pegou algumas chaves, assim, e fomos. Quando nós chegamos, assim, na frente da casa, eu olhei, assim, quando ele abriu o portão, eu disse: Márcia, é essa casa que Deus mostrou pra mim. Era essa casa que Deus quer que a gente fique, né? E naquele momento, assim, o valor era muito alto, eles pediam muitos documentos, assim, né?
Aí, sei que o Márcio... se é do Senhor, tudo vai dar certo, né? A gente tem que confiar em Deus, se Ele mostrou é para ser. Aí, naquilo deu tudo certo, né? Conseguimos todos os documentos, eles reduziram o valor, né? Um valor, assim, bem reduzido. Então, era do Senhor, né? E ali a gente começou a orar, a interceder por aquele local. A gente sabe por que o Senhor colocou nós lá, né? E ali a gente começou a conseguir fazer um grupo familiar. Como a gente teve um crescimento em grupo familiar ali, também a gente começou a ter, né, o grupo familiar. O Senhor começou a mandar pessoas, né, para nós apacentarmos. E o mais interessante, assim, de tudo isso é que todo esse trabalhar na nossa vida, né, como casal, o Senhor manda agora, né, para nós justamente pessoas que tenham mesmo problemas que nós tivemos, né. E ali porque a gente busca o conhecimento, mas o que o Senhor quer é a prática. Então, como a gente conheceu aquilo e a gente, né, viveu aquilo ali, a gente sabe como passar para as pessoas, qual é o processo que tu vai fazer, como a gente vai, né, a gente pode auxiliar melhor aquelas pessoas. E todas as nossas, né, as pessoas que o Senhor mandou hoje, assim, pra gente dar terapia, pra gente cuidar, apacentar, são todas nessas áreas, né, com problemas na família, né? Então a gente vê, assim, quão maravilhoso é o Senhor, né, porque Ele nos dá, né, o suporte, os materiais, todas as coisas, assim, pra gente ajudar essas pessoas como nós fomos também, né, auxiliados. Amém, com certeza. Como foi edificante, né, tudo isso que nós ouvimos nesta noite, porque isso nos dá uma renovação espiritual, de ver Deus agindo, Deus tratando, curando das feridas, porque há lugares no nosso coração que somente Jesus, com a sua palavra, pode transformar. Muitas vezes nós recorremos ao auxílio médico, a remédios. Isso também é importante devido à gravidade, né, que muitas vezes nós nos encontramos. Mas quem cura e restaura e pode renovar e restaurar completamente, né, reestruturar uma família é Jesus, através dos seus princípios, através da sua palavra. E algo interessante também, que essa oração que a Carla citou, é uma oração que Deus ensina na sua palavra para que nós venhamos renunciar todos os vínculos, né, com as trevas, todas as coisas que nós ou nossos antepassados agimos contra Deus, porque o Senhor diz que a maldição ela visita, né, até a 4ª geração, mas que as bênçãos do Senhor, quando uma pessoa é obediente, Deus garante, né, até 1000 gerações. Então tem coisas que nós vemos na nossa família que vai passando, né, de pai para filho, e aquelas coisas são recorrentes, aquelas dificuldades, mas quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, Deus quebra, né, esse vínculo, essas maldições, esse pecado contínuo, né, essas dificuldades, e todos nós precisamos orar para Deus restaurar tudo isso na nossa vida, né? Isso é muito importante. Então eu agradeço a presença, né, de estar aqui se dispondo a testemunhar, e que Deus continue, né, essa obra no teu coração, na tua família, e possa frutificar agora, né, cada vez mais para Deus. Amém? Nós ficamos por aqui no nosso programa. Que Deus te abençoe e que você possa se entregar, assim como a irmã Carla, sua família se entregaram a Deus, Deus também pode realizar na sua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.